Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar a aplicação da lei das massas aos equilíbrios heterogêneos. Você vai ver que não dá para aplicar a lei das massas diretamente, mas você vai entender isso melhor ao longo da aula. Vamos desenhar aqui uma vasilha. Dentro dessa vasilha nós vamos colocar carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. E vamos tapar essa vasilha. Está aqui a vasilha tapada. Agora nós vamos esquentar esse sistema todo a 1000 graus Celsius. Bom, a essa temperatura, que é muito alta, o carbonato de cálcio sofre dissociação térmica. Quando ele sofre dissociação térmica, começa a aparecer aqui um pozinho branco. Que pozinho branco que é esse? Esse pozinho branco é o óxido de cálcio. Além disso, também aparece um gás. Que gás é esse aqui? É o gás carbônico, CO2. Como isso tudo está acontecendo num recipiente fechado, esse processo se torna reversível. Essa reação se torna reversível. Como toda reação reversível, em determinado momento ela atinge o equilíbrio. Qual o equilíbrio? O equilíbrio de carbonato de cálcio, que é um sólido, com óxido de cálcio, que também é sólido, e gás carbônico, que é um gás. Aqui nós temos três fases. Duas fases sólidas, que são o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio, e uma fase gasosa, composta principalmente pelo gás carbônico. Mas também existem vestígios de carbonato de cálcio e de óxido de cálcio que se volatilizaram devido à alta temperatura. No fim das contas, é um sistema heterogêneo com três fases. E a lei das massas só vale para sistemas homogêneos. A gente não pode aplicar a lei das massas para esse sistema heterogêneo como um todo, mas a gente pode aplicar para cada uma das fases. Então vamos aplicar para a fase gasosa. Como que fica Kp? Fica pressão dos vestígios de óxido de cálcio que se volatilizaram, vezes pressão de CO2 sobre pressão de carbonato de cálcio. Mas essas pressões de óxido de cálcio e de carbonato de cálcio são as pressões máximas de vapor desses sólidos e há uma temperatura de equilíbrio. Bom, esses valores são muito baixos e, o mais importante, a uma dada temperatura eles são constantes, então a gente pode reescrever essa expressão passando esse P de CaCO3 para cá, multiplicando, então fica Kp vezes pressão de carbonato de cálcio sobre pressão de óxido de cálcio. Esse cara passou para cá dividindo. E isso é igual a pressão de gás carbônico. Essa conta toda é constante e a gente pode chamar essa conta toda de Kp'. Então a gente pode reescrever que esse Kp' é a pressão máxima de vapor do CO2. Conclusão: quando você for escrever a fórmula de Kp para um sistema em equilíbrio heterogêneo, você pode omitir os sólidos, porque a pressão máxima de vapor deles é muito baixa e, além de tudo, é constante a uma determinada temperatura. Você também pode omitir os líquidos e a expressão fica apenas em função dos gases, em função da pressão máxima de vapor dos gases. Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é o seguinte: nós vamos misturar carbono sólido com oxigênio gasoso. Isso fica em equilíbrio com monóxido de carbono, que também é um gás. Como que fica Kp para esse caso? A gente viu que as pressões parciais dos sólidos entram para dentro desse Kp, então podem ser omitidas. Fica assim: pressão parcial de CO ao quadrado, porque esse coeficiente é 2, sobre pressão parcial de oxigênio. Vamos fazer mais um exemplo. Nós vamos misturar um óxido de ferro, que é sólido, com monóxido de carbono, que é um gás. Isso fica em equilíbrio com ferro, sólido, e com gás carbônico, que é um gás. Como que fica o Kp? Bom, as pressões parciais do FeO e do Fe que se volatilizaram eventualmente,
vão para dentro do Kp. Então, podem ser omitidos. E fica assim, pressão parcial de CO2 sobre pressão parcial de CO. Isso que a gente fez para o Kp também vale para Kc. Por quê? Porque em relação à fase gasosa, as concentrações dos sólidos e dos líquidos também são constantes a uma determinada temperatura. Então, se a gente pegar este exemplo aqui, como que fica o Kc? Vamos fazer de outra cor, vamos fazer de amarelo. Como que fica o Kc? Fica concentração de CO ao quadrado sobre concentração de O2. E para onde foi a concentração de carbono? Aqui para dentro, por isso foi omitido. E por que apareceram essas concentrações? Porque são da fase gasosa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.